Olá, muito bom dia para você que está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Como vai você? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo. Estamos chegando com o nosso Estúdio Câmara desta quarta-feira. E o tema de hoje, gente, é daqueles que pedem escuta, empatia e muita reflexão. Você já ouviu falar em pais emocionalmente ausentes? São aqueles que estão fisicamente presentes dentro de casa, no sofá, às vezes até ao lado dos filhos, mas estão distantes nas conversas, no olhar e na atenção. É aquele pai ou mãe que está ali, mas não está, que responde com depois a gente vê, enquanto o filho tenta mostrar o desenho que fez na escola. Pois é, presença física não é o mesmo que presença emocional. E hoje nós vamos falar sobre o impacto dessa ausência silenciosa que deixa marcas profundas na infância e também na vida adulta. E principalmente a gente vai tentar entender como que a gente pode fazer para reconstruir esses vínculos afetivos, mesmo depois de um tempo de distância, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente fala sobre esse tema, pais ausentes, né? Pais presentes, mas ausentes. Enquanto isso, você manda sua mensagem pra gente, vamos lá, 19 978293776. Você vai mandando a sua mensagem pra gente. Daqui a pouquinho nós vamos interagir com você. Nós já estamos com o nosso convidado aqui no estúdio. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente vai atualizando informações do Legislativo. Vamos lá. Comissão de Política Urbana da Câmara Municipal de Campinas realiza hoje, às 9 da manhã, uma audiência pública para debater o projeto de lei complementar 80 de 2025, de autoria do prefeito Dário Saad, que trata da criação do alvará de execução autodeclaratório para obras no município. A proposta tem como objetivo modernizar e agilizar o processo de aprovação de projetos por meio da plataforma digital. A Prova Fácil é o nome da plataforma, viu? E ela vai transferir os profissionais habilitados e proprietários a responsabilidade pela conformidade das obras. A Prefeitura passará a realizar análise técnica apenas na fase de solicitação do certificado de conclusão da obra. A plataforma fará verificações automáticas de parâmetros como zoneamento, área construída, coeficiente de aproveitamento e recuos. A audiência será realizada no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas e pelo canal oficial no YouTube, tá? A população pode participar presencialmente ou enviar contribuições pelo link disponível no portal da Câmara. Muito bem, e hoje, às 6 da tarde, acontece a reunião ordinária de número 63, com 2 projetos em destaque. O Plano Plurianual, o PPA, 2026-2029, e a transparência nos preços dos combustíveis. O projeto de lei 324 de 2025 é de autoria do prefeito Dário Saad e ele estabelece as diretrizes e programas que vão orientar as políticas municipais pelos próximos 4 anos, com foco em qualidade de vida, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Outro destaque é o projeto de lei 94 de 2025 do vereador Bene Lima, que obriga os postos de combustíveis a exibir em placas e totens os mesmos preços praticados nas bombas de abastecimento, garantindo mais clareza e evitando divergências que possam induzir o consumidor ao erro. A reunião ordinária ela é realizada no plenário da Câmara, tem entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Manges, 66, é no bairro Ponte Preta, você pode chegar lá, é muito bem-vindo. E também será transmitido ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas e pelo canal do YouTube da emissora. Muito bem, obrigada aí pela sua presença, a sua participação. Vamos com a previsão do tempo para hoje, né? Vamos ver como é que fica o tempo hoje? Olha, Campinas amanheceu com mínima de 16 graus, o sol aparece entre nuvens, não tem previsão de chuva, um clima ideal para abrir a janela, respirar fundo e conversar com quem a gente ama, né? Máxima de 28 graus. Você já conversou com quem você ama hoje? Já deu um abraço no filhão, na filhona, né? Então, presença física não garante conexão emocional, sabia disso? A ausência emocional, ela é silenciosa, mas deixa marcas profundas. Tem pesquisas da Universidade de Harvard que apontam que crianças que crescem com os pais emocionalmente distantes tendem a ter mais dificuldades de autoestima, empatia
e expressão afetiva na vida adulta. Hoje, o Estúdio Câmara abre espaço para entender como essa desconexão acontece e, principalmente, como é possível reconstruir pontes entre pais e filhos. Vamos lá, então, apresentar o nosso convidado. Olha, ele é professor, hipnólogo, psicanalista clínico e especialista em comportamento humano. É o Denis Severo. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Prazer ter você com a gente. Bom dia, Rubem. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite e vamos discorrer esse assunto e entender melhor, né, esse comportamento, o que causa essa ausência e como resolver isso também. Importante a gente entender e ir para um caminho que a gente possa resolver essa questão, né? A correria, o cansaço, as cobranças do dia a dia acabam afastando os pais do convívio emocional com os filhos. Muitos acreditam que estar fisicamente em casa é suficiente. Você já parou para pensar? Você já fez isso? Mas você sabe, gente, a presença que cura e que acolhe, ela precisa estar no nosso dia a dia, sabe? Às vezes a gente pensa assim: "Ah, mas eu estou em casa". Sim, você está em casa, mas você não está presente emocionalmente. Então, Denis, o que é que caracteriza um pai ou uma mãe emocionalmente ausente? E eu te pergunto, se é consciente sempre, né, ou muitas vezes a pessoa nem percebe que ela está distante afetivamente dos filhos? Então, na verdade, né, Rúbia, na maioria das vezes é um comportamento inconsciente. As pessoas, os pais, geralmente, né, es- eles acabam se ocupando com tantas tarefas, né, com trabalho, com outras coisas e a criança acaba ficando um pouco de lado, não tem atenção suficiente. Em alguns casos, isso é consciente, a Uhum. pessoa sabe que está deixando a criança de lado, que está negligenciando, mas eu acredito que uma boa parte desses casos são inconscientes. É apenas uma repetição de padrão, é um comportamento que ele já aprendeu, já observou na infância, e a forma como ele entende que o mundo funciona, que as coisas funcionam. Se ele não recebeu o amor que era suficiente, né, que não foi suficiente para si na infância, provavelmente na vida adulta ele também não entregará isso de forma suficiente para o outro, que aí no caso seus filhos. Poxa vida, né, e a gente precisa quebrar então esse padrão, né, porque isso não pode se repetir. Então, quer dizer, se de repente eu não tive aquela presença dos pais na infância, eu senti essa ausência, dos pais, aí eu vou transferir isso para os meus filhos, mas a gente tem que pensar que isso vai passando de geração em geração. E quando a gente não quebra enquanto a gente não quebrar esse padrão, a gente vai ter aí, as nossas gerações sofrendo com essa questão da ausência, né. E olha só, eu estou sabendo aí que a Flávia conectou com a gente, então deixa eu apresentar ela. A Flávia dos Anjos, ela é psicanalista, ela tem foco em relações familiares e vínculos emocionais, ela já está com a gente aqui no Zoom. Você me ouve? Seja bem-vinda, Flávia, bom dia. Muito obrigada, bom dia. Agradeço a gentileza do convite. Gostaria de também cumprimentar as pessoas de casa, todos que nos ouvem, e vamos tentar contribuir com o que a gente pode no dia de hoje. Maravilha. Então agora time completo, vamos lá. Flávia, eu estou aqui com o Denis, a gente está falando sobre essa questão da presença, dos pais, uma presença com ausência, né. É uma presença física, mas uma ausência afetiva. A gente vive em tempos que o celular e as redes sociais disputam a atenção dentro de casa. Então eu te pergunto, na sua avaliação, como que isso interfere na qualidade da presença dos pais com os filhos? Os pais que não estão disponíveis emocionalmente para os filhos podem abrir espaço para uma construção de autoestima que pode ser muito deficiente. Então, esses filhos, eles podem entender essa ausência como negligência, como falta de cuidado, como reconhecimento. E a infância é uma fase extremamente importante, é uma fase fundante para a criança.
Então, se essas condições estão presentes na infância, podem atrapalhar a vida fora. A infância é fase fundamental para constituir o adulto que vai se formar. Sendo assim, os vínculos podem ficar muito prejudicados. Excelente, né? Quando a gente fala de conexão virtual, às vezes o excesso da conexão virtual, desconecta o que realmente importa, que é o contato humano, né. E quando a gente fala de filhos, a gente se preocupa, porque um simples gesto de guardar o celular na hora do jantar, gente, isso pode ser um ato de amor e de presença. Quantas famílias, né, que estão ali na hora do jantar, bom, aquelas que ainda conseguem, né, fazer aí uma refeição em família, juntos na mesa, Uhum. quantas dessas elas estão presentes, mas estão ausentes. Por quê? Porque elas estão com o celular resolvendo, falando, conversando com outras pessoas, ou então simplesmente rolando o feed das redes sociais, né? E aí a gente precisa ficar atento aos sinais, porque o Denis trouxe algo bem interessante para a gente, que ele disse que a gente trouxe, a gente está repetindo os padrões, a gente precisa quebrar esse padrão aí da presença e da ausência, né, da ausência, emocional. Mas quando a gente fala de rede social, de atualização, quando a gente traz para o hoje, bom, nós temos aí o pai que trabalha, mas ele chega em casa, né, e ele vai para o celular e acaba ficando, longe emocionalmente desse filho. E antes, que não tinha celular, como é que essa ausência era notada? Então, o padrão ainda é o mesmo, né, porque essa ausência, ela vem em forma de olhar, né, a Uhum, falta de olhar. Então, por exemplo, a criança vem falar alguma coisa que para ela é importante, uhum. mas talvez para o adulto que está cheio de dívidas, de conta para pagar, coisas para resolver no emprego, às vezes uma situação no próprio casamento, familiar e tantas outras situações, ele vai julgar aquilo que a criança está trazendo como menos importante. E com isso ele não vai olhar para essa criança, não vai respondê-la de forma consciente, e vai negligenciar. Essa criança vai entender isso como um abandono. O pai está presente, a mãe está ali naquele lugar, mas falta esse olhar para o outro. Precisamos Uhum. entender também, Rúbia, que a criança, a primeira infância da criança, ela não tem muito a noção de que existe um outro, de que o mundo é tão vasto quanto nós hoje, adulto, temos essa noção. Então, o mundo da criança se baseia em pai, mãe, que são Uhum. o reflexo dela mesma. Ela vai entender o outro como a si mesma. Então, quando falta o olhar do pai, o olhar da mãe, ela também vai entender que, puxa, eu não sou vista, eu não preciso ser vista, eu não sou importante. E isso vem para a vida adulta, ela traz isso para a vida adulta e vem com inseguranças, vem com a baixa autoestima, porque ela Uhum. não se sente importante, não se sente vista. Então ela vai passar uma vida inteira procurando ser vista. Poxa vida, e aí tem, né, as ações das reações, ou as reações das ações, né, é bem delicada essa situação. Agora, ô Flávia, quais os sinais então de que uma criança ou adolescente, ela está sentindo falta dessa presença, né, emocional dos pais no dia a dia, e como é que os pais podem perceber que isso está impactando a vida da criança? Chamar atenção. Alguns comportamentos nesse sentido. ah, pode ficar mais chorosa, demandando atenção o tempo todo. Os pais precisam estar atentos a esses comportamentos que normalmente vão dando sinais. E o fundamental, prestar atenção nessa criança, olhar no olho. Dizem que educação não vem com manual, e de fato não vem. Mas olhar olho no olho dessa criança,
procurar entender o que está acontecendo, dar atenção aos detalhes. Hoje, cada vez mais, as coisas estão tão apressadas que é difícil as pessoas se unirem e fazer uma refeição em família. Uhum. Mas sempre que possível, é interessante que essa ação seja feita, que se converse em família, que coloquem algum tema para conversar com essas crianças. Isso vai trazendo para o universo da criança atenção, olhar. A criança aprende pelo exemplo. Então, é importante que os pais se desliguem do celular, chegando em casa, consigam ter algumas ações para que se voltem para esses filhos. A vida é muito agitada, é corrida, demanda, tem questões para serem olhadas, problema dos adultos, mas educação requer, dá trabalho e precisa de um investimento. E os pais precisam querer fazer esse investimento e estarem disponíveis para cuidar e olhar desses filhos. Excelente, excelente, Flávia. É importante essa fala da Flávia, porque assim, às vezes as pessoas, né, projetam aí, planejam em ter um filho, mas, gente, exige sim, né, muita presença, dá trabalho, como ela disse, né, é criança. E aí, com essa ausência emocional, você acaba desenvolvendo um adulto que vai lá na frente, gente, ter problemas emocionais, né. Eu pergunto para você, professor, como que as pessoas que crescem com os pais, distantes emocionalmente, elas tendem a se comportar nos próprios relacionamentos? Porque eu estava lendo um artigo e o que traz uma criança que viveu, com a falta da presença emocional, né, dos pais, dos cuidadores, enfim, eh, vai aparecer lá na frente, quando ela for se relacionar com outras pessoas, né, aquele ponto de interrogação que foi criado lá no início. Sim, sim, Uhum. essa falta emocional, a verdade é que nós estamos o tempo todo buscando uma maneira de fechar esse buraco, essa Uhum, falta, né. Então, o que nós trazemos, por exemplo, em psicanálise, é que o pai e a mãe, ele precisa ser suficientemente bom. Ser um pai e uma mãe suficientemente bom não significa ser ótimo, ser perfeito, né, mas ser suficientemente bom é fazer o máximo possível para inserir a criança, inserir o jovem nessa realidade que nós temos hoje, que é uma realidade que nós sabemos que é sofrida. A uhum, realidade ela, infelizmente é dura, isso é realidade. sim. Só que falta, né, ainda falta. Nós vamos o tempo todo sentir essa falta. Mas quando o pai e a mãe não conseguem ser suficientemente bom, ele vai causar um prejuízo ainda maior na constituição psíquica dessa criança e desse adolescente, e quando ele for para a vida adulta, ele vai tentando tapar esse buraco, tentando fechar essa lacuna, e ele pode encontrar no meio do caminho pessoas que vão Uhum. se aproveitar disso. Então nós vamos ter relacionamentos abusivos, pessoas que não conseguem se desvincular desse relacionamento abusivo, e às vezes nós olhamos para as pessoas e dizendo: "Puxa, mas por que que ela não larga? Por que que ele não sai desse relacionamento?" É porque talvez é a forma como ele aprendeu que é o amor. Isso é a forma de amar. Então eu aprendi que amar é apanhar, que amar é sofrer, que amar é não ser olhado, não ser validado. Então eu vou contribuir com isso na minha vida adulta, sofrendo da mesma forma que na infância. Olha só, né, filhos de pais emocionalmente ausentes podem crescer com medo de rejeição, dificuldade de confiar
e até de amar, né. Mas o afeto é um aprendizado contínuo, gente, é sempre possível a gente, reaprender a se reconectar, né. Agora, Flávia, reconstruir vínculos, né, é possível na fase adulta, mesmo que o filho já adulto carrega mágoas antigas, o diálogo ainda funciona nesse momento da vida, pode transformar uma relação, né, entre pais e filhos para tentar, de repente, consertar essa ausência? Eu penso que o diálogo sempre funciona. A fala, ela pode curar. Então, acho que um diálogo que pode caminhar com a honestidade, podendo se expressar, podendo dizer o que foi que faltou, como faltou, criando espaço para que seja dito como a pessoa se sentiu. Então, eu penso que essas vias são vias possíveis para um caminho de reconstrução, Uhum. para um caminho de afeto. O amor, ele pode ser reconstruído. Não é um caminho fácil. Vínculos quebrados, vínculos que na infância começam de uma forma desestruturada, não são fáceis de serem reconstruídos, porém são possíveis. Se houver disponibilidade, se houver afeto, se houver um caminho sincero para que as coisas sejam colocadas, é muito possível. Interessante, né. Agora, isso me faz lembrar de reconstrução, né, de carinho, de afeto. Às vezes, a correria do dia a dia, como, o Denis muito bem colocou, às vezes a gente faz isso de uma forma inconsciente, não é? Porque a realidade, vamos trazer para o aqui e agora, a realidade das famílias é uma correria diária, né. Você, de repente, programa, sim, ter um filho, mas você precisa continuar dando conta e para que essa família ela se desenvolva com saúde alimentar, com segurança, né, com educação, e isso demanda recurso. Para que você tenha esse recurso, você precisa trabalhar. E aí como que fica os filhos, né? Aí a gente traz aquele ponto, bom, vamos aproveitar o momento em que estamos juntos da melhor forma. E aí, de repente, o co no na no na correria do dia a dia, pai, mãe, né, o cuidador está junto com a criança, mas está no celular resolvendo um problema, trabalhando de forma online, e aí vem ali uma ideia: "Eu vou comprar o melhor brinquedo, vou te dar um brinquedo, toma um brinquedo, vai brincar e tá tudo certo". Eu gostaria que você pontuasse pra gente, Flávia, essa questão da troca, né, do emocional por algo físico, de repente aí um brinquedo ou algo que a criança goste muito. Qual que é a sua avaliação sobre isso? E, confirma para mim, isso acontece, com frequência? Acontece, infelizmente. Muitas vezes os pais, por estarem ausentes emocionalmente, dão para a criança um brinquedo, um tablet, um celular. E para uma criança pequena, até 6 anos de idade, o pior que se pode fazer é, por exemplo, dar um celular ou um tablet para essa criança. O acesso a jogos, às redes sociais, não beneficia. Para essa fase, é fundamental que a criança brinque, que ela exercite as brincadeiras, que são parte do desenvolvimento dela, da constituição dela, e que vão dar base para a vida fora. É com outras crianças que a criança aprende a se socializar, a criar. Então, é algo fundamental. E muitas vezes esses pais, eles querem compensar a atenção com jogos, com brinquedos. E claro, a criança fica quietinha ali com o jogo.
mas a repercussão emocional para a vida dessa criança pode ser muito danosa, como nós temos visto. O excesso de telas, relação com algumas doenças, com alguns transtornos que têm aparecido. Então, é algo para a gente se atentar e olhar muito profundamente. É um tema muito sério e que precisa de muito cuidado, de muita atenção. Excelente, né, Denis? Se quiser pontuar essa questão que a gente, de repente, faz também da forma inconsciente, porque a gente quer agradar a criança e aí você vai lá e compra um brinquedo hoje, compra o brinquedo amanhã. Tem criança, gente, que acostumou, tipo assim, a mãe chega do trabalho, o que que você trouxe para mim, né? De tanto a gente estar oferecendo algo, um objeto, mas na verdade não é isso que a criança precisa, ela precisa do conforto, do abraço, do carinho. Qual que é a avaliação que você faz dessa troca aí? Sim, hã, suprir a falta, né, com coisas materiais e física, isso já demonstra aí que esse adulto também tem o mesmo padrão de comportamento, né, então ele vai trabalhar para conquistar coisas, não que isso seja errado, de maneira Sim, nenhuma, nós precisamos, mas, nós precisamos desse contato, né, como a doutora Flávia falou, é com os outros, né, a vida é vivida com os outros. Nós vivemos em comunidade, em sociedade, e as crianças precisam estar acompanhadas, precisam estar com o outro, né. E às vezes o que acontece é justamente isso, os pais, para suprir essa falta física e emocional, acabam entregando o celular, jogos para as crianças, a fim de que elas fiquem quietas, e isso é um comportamento inconsciente também. Não necessariamente a pessoa está fazendo isso porque, eu não quero dar atenção para o meu sim. filho, ou não, esse comportamento não é de forma maldosa. Uhum. Lógico que existe as pessoas que são maldosas e negligenciam, mas essa pessoa que faz dessa forma, ela não tem noção do estrago que está causando, do quanto de prejuízo ela está trazendo para essa criança. Na verdade, penso, como pai, eu sou pai de Uhum. 2 meninas também, e nós queremos dar o nosso melhor, né, nós queremos entregar aos nossos filhos o nosso melhor. O que acontece é que nem sempre o nosso melhor é o suficiente, né, nem sempre isso é o suficiente. Então, nós precisamos ser o ambiente facilitador. Facilitador do quê? De interação, de criatividade, de brincar, de colocar para fora, de trazer o mundo da criança, que é esse mundo de fantasia, e fazer com que ela exponha esse mundo para fora, porque assim ela vai começar a interagir, ter relações humanas e vai descobrindo esse mundo e essa realidade que para eles é tão pequena no momento. Excelente. Agora, Flávia, a gente está conversando sobre, o emocional, né, a presença emocional. E aí, se tem alguém em casa que virou a chave e falou: "Poxa vida, eu acho que eu preciso estar mais presente emocionalmente com a minha criança". E aí vem a culpa, né, a pessoa fala: "Pô, mas olha o que que eu fiz, é verdade, nossa, e agora?". Como que os pais vão fazer para lidar com essa culpa, reconhecer, né, e melhorar essa questão? Só que a culpa é algo que vai pesar muito nesse reconhecimento, não é? Ela pode pesar e muito, sim. Não é algo fácil de sentir. Se sentir culpado, sentir que negligenciou a educação desses filhos, que não está sendo como muitas vezes se idealizou. Mas só é possível que algo seja reconstruído quando algo é entendido, Uhum. é aceito. Eu aceito que tive culpa, tive uma contribuição aqui com essa questão, não agi da maneira que poderia ser melhor, que poderia ser a ideal, vamos dizer assim. Ao olhar para essas questões, é possível mudar.
É possível encará-las e mudar, porque é só assim que nós conseguimos. Quando as coisas ficam não olhadas, excluídas, quando você finge que algo não acontece, nada muda. Tomara que os pais em casa percebam os caminhos que nós estamos trazendo, as falas importantes que o Denis colocou, e olhem para esses filhos, sejam o que possam ser. Nenhum pai, nenhuma mãe age de modo a trazer prejuízos para a vida do filho. São questões, padrões repetitivos, inconscientes, muito do modelo que esses pais receberam, mas é possível, com disponibilidade, com afeto, olhar para essas questões e mudá-las, transformá-las. Buscar uma terapia, buscar um atendimento analítico pode ajudar e muito a olhar para si e reconstruir esses vínculos, afeto. É isso mesmo, né, reconhecer, já é o primeiro passo, e quando o amor ele vem acompanhado de escuta, humildade, presença, sempre há espaço para ressignificar, né, Denis? Sim, com certeza. E nós podemos dizer também, quero, pontuar e já pegar o gancho da doutora Sim. Flávia, né, que para conseguir resolver essa questão é preciso também tomar consciência, das nossas próprias dores também. Uhum. Então às vezes o pai e a mãe que está olhando em casa, está pensando: "Puxa, mas e agora? E eu estou vendo, né, que existe uma questão que eu preciso olhar para isso com os meus filhos, como resolver isso?". Acho que o primeiro passo é você olhar para si, reconhecer os padrões que existem em si, quais são, as negligências que você também passou na infância. Como eu disse antes, ser pai e ser mãe é necessário ser suficientemente bom. Isso não significa que a infância vai ser perfeita, ou que foi perfeita, ou que foi de todo mal. Nossos pais nos deram o melhor que eles tinham, o Uhum. melhor que eles puderam fazer por nós, eles fizeram. Isso. Mas é necessário também olhar para os pontos negativos que tivemos, reconhecer isso e dar nome a isso. Por isso que é tão importante falar sobre o assunto, porque você vai nomear, trazer o nome. Existe coisas às vezes que a pessoa não fala nem para ela mesma. Ela não comenta, ela evita olhar para aquilo. Então, como que ela vai conseguir resolver o problema que está se apresentando diante dela, se ela não consegue resolver o seu próprio, né? Seu Uhum. próprio mundo interno. Então, eu costumo dizer que somos apenas crianças crescidas, né, Sim. ainda somos aquela criança que deseja o olhar, que deseja ser visto, que deseja ser acompanhado, né, que deseja o colo da mãe, o carinho da mãe, que deseja muitas das vezes o não do pai, né. A criança ela busca pelo não, porque se nós permitimos a todo tempo, ela vai achar que não há limites, né, então vai crescer aquele adulto que tudo tem que girar ao seu entorno, então ela precisa desse não também. Então olhar para dentro de nós, resolver as nossas questões muito vai nos dar mais ferramentas para conseguir olhar para os nossos filhos e pontuar melhor, dizer: "Opa, espera aí, eu posso ser mais presente aqui". Muito bom, né. Como é gostoso conversar com pessoas que têm aí essa sabedoria sobre a saúde mental. Isso faz parte do nosso dia a dia e, de repente, você aí de casa está pensando assim: "Poxa, mas eu faço de tudo para o meu filho". Sim, nós fazemos de tudo, sim, a gente sempre quer o melhor. E aí, às vezes, a gente não tem noção do que a gente está fazendo ali, que a gente acha que é legal, que está tudo certo, mas é que a nossa criança ela não está, com o emocional da forma que deveria estar, porque a gente está
não está presente, né, a gente está distante emocionalmente. Então, tirar um tempinho, ficar perto, dar um abraço, brincar, pular uma amarelinha. "Ah, não sei como é que eu vou brincar com a criança", faz uma amarelinha. Você sabe que esses dias eu estava no mercado, gente, não adianta, todo mundo pode falar que não é, mas é. E se não faz, sente vontade de fazer. Se você vê uma amarelinha desenhada no chão, você vai lembrar, pelo menos, ou vai querer pular a amarelinha. Já fez? Quanto tempo faz que você não brinca assim? Vai lá no quintal, desenha uma amarelinha lá e vai lá, um, dois, vai brincar com a sua criança. E você traz a sua criança interior, para brincar com a sua criança, o seu filho, a sua filha. É ou não é, Denis? Eu vi a amarelinha no mercado esses dias, falei, gente, olha aqui, eu fiquei com vergonha, sabe? Porque eu queria pular a amarelinha. E eu fiz na cabeça, né? E é algo assim tão gostoso. Isso vai resgatar a sua criança e vai trazer a presença que o seu filho, de repente, está precisando naquele momento. Concorda, Flávia? Concordo. A infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Então, é tão interessante você trazer essa questão, né, essa lembrança do que foi, uma simples amarelinha, mas como pode resgatar coisas boas e sentimentos bons. Uhum. Então, brincar com a criança produz essa memória, esse arsenal de memórias, que ela vai lembrar na vida adulta. E que sempre poderá resgatar, sempre poderá olhar, né, para essa criança, para esse momento de alegria, para essas brincadeiras que haviam. Às vezes a gente acha difícil, né, falar: "Ai, não vou conseguir brincar". Gente, é tudo muito gostoso, tenta que você vai conseguir. A produção está avisando aqui que nós temos algumas perguntas. Hoje, como nós temos, reunião na casa, hoje lá no Legislativo, então a gente precisa entregar 8h10, agora 8h37, beleza, conseguimos seguir legal para dar tempo para conversar com você que está aí do outro lado, você de casa que está interagindo com a gente. Quero ouvir aí os nossos convidados, referente a alguma dúvida que você tenha, mandou a sua pergunta. Vamos lá, produção, pode colocar na tela para a gente. Acho que dá tempo de responder umas 4 perguntas e aí a gente já entrega para o Legislativo, tá bom? Vamos lá. Vanessa Moura, do Parque das Águas. Às vezes, tento conversar com o meu filho adolescente, mas ele responde só com tá ou aham. Será que já estou distante e não percebi? E aí, como é que faz, professor? Esse tá e aham é algo que também me incomodou quando a minha filha estava numa fase de transição aí de criança para adolescente. Sim. É preciso entender que existe essa fase de transição. Durante essa fase de transição de criança para adolescente, a criança ela se afasta um pouco mesmo dessa imagem que ela tem dos pais, né, Uhum. porque ela se identifica primeiro com os pais durante a infância e ela tá sempre muito coladinha, muito perto, porque ela se identifica com isso. Na fase da adolescência, ela começa a se afastar dessa imagem de pai e de mãe e ela começa a se perder na sua própria imagem, quem sou eu de verdade, Uhum. né, então é normal que ela se afaste um pouco dessa interação social com o pai e com a mãe. Agora, não é normal que a criança ela se isole dos seus pais, tá, o pai e a mãe precisam ser a base dessa criança. Então ela precisa confiar, esse adolescente precisa confiar no pai, confiar na mãe, para que quando ela precise, ela busque essa confirmação, ela busque essa orientação do pai e da mãe. Na verdade, o que pode estar acontecendo é uma reação, né, então essa criança ela está reagindo a um comportamento do pai e da mãe. Como mudar isso? Precisamos ser mais presente. Como ser presente com uma juventude que tem uma linguagem que a cada dia muda, né? A forma de falar, a forma de interagir. Então, nós precisamos estar dentro desse mundo também, conhecer o mundo do adolescente, quem são seus amigos, que redes sociais eles estão buscando, como eles estão se comunicando, para que nós consigamos facilitar essa comunicação.
É, porque se comunicar com tá e aham, fica um pouquinho difícil, né. Vamos lá, 8h40, pode trazer mais uma pra gente, produção, por gentileza? Vamos lá então, a Larissa Tavares do Cambuí. Vai pra Flávia essa, hein, vamos lá. "Tenho medo de que meu filho guarde mágoas no futuro, porque por eu não estar presente. Como conversar sobre isso com ele?" Boa, Larissa! Tem que chegar e conversar. Agora, como fazer o início desse diálogo, Flávia? Uma pergunta bem interessante. Eu sugeriria que você comece conversas, perguntando como é que ele se sente, olhando no olho. Relações deixam marcas. Nenhuma relação é perfeita. Então, quando você coloca assim, eu fico com medo dele guardar mágoas, as relações, elas deixam, né, as suas questões. Porém, quando há espaço para o diálogo, uma conversa franca, filho, vamos conversar, vamos falar um pouco, deixa o celular de lado. Eu queria ouvir como é que você está se sentindo, como é que foi a tua semana, tem alguma coisa que eu poderia te ajudar? Como o Denis colocou, entrar nesse universo do adolescente, saber o que ele escuta, o que ele gosta. Isso também propicia um diálogo e mostra interesse dos pais em entrarem nesse universo do adolescente. Então, acho que seria um caminho de entrada e que poderia render muitos frutos. Muito bem, muito bem. Então, né, às vezes a gente tem o receio de iniciar um diálogo quando a gente está falando aí dessa ausência dos pais, né, Denis? Acho que dá um certo receio, medo de como eles vão reagir. É algo assim que a gente precisa parar, analisar, escolher o melhor momento, porque realmente eu me coloco no lugar da nossa telespectadora. Eu acho que eu já senti isso também na hora de chamar a filha para uma conversa referente à ausência, né, dá um receio de que eles vão falar para a gente, né. Sim, acho que é importante nós pontuarmos também aqui, Rúbia, que nós não aprendemos como é ser adulto, né, ninguém Hum, nos ensinou ser a pai, gente ser só vai, adulto. né. Sim, nós vamos indo e vai aprendendo aos trancos e barrancos. E acho que é importante, né, ouvir, tá. Então Uhum. ouvir é muito importante. Às vezes o adolescente, no meio de talvez uma conversa mais acalorada, e ele solta aquela frase, "Ah, mas você não me entende. Ah, mas Sim. você não me ouve". E nós como adultos, donos da razão, pelo menos Uhum. assim achamos, né, que somos dono da razão, já temos uma longa vida, já passamos por muita coisa e temos muita experiência, nós não ouvimos o que foi dito, Uhum. né, acabamos reagindo e brigando novamente, quando na verdade esse adolescente acabou de dizer o que precisa. Aí ele diz: "Ah, mas você não me entende". Então, opa, por que eu não estou te entendendo? O que está faltando para eu te entender? "Ah, mas você não me dá atenção suficiente, todas as vezes que eu vou falar com você, você vira as costas". Para você, isso pode não soar como uma verdade, mas Aham. para o adolescente é verdade. Então olhar para isso, ele vai falar o que está faltando. Às vezes no meio de uma discussão acalorada, que é normal Sim, acontecer, de uma conversa, ele vai trazer as suas dores, e nós acabamos negligenciando. "Não, é coisa de adolescente". Não, verdade. ele está falando o que dói, ele está trazendo essa dor. Então cabe o pai e a mãe olhar para isso e se colocar nessa posição: "Puxa, eu não sou o dono da razão. O que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso te ouvir melhor? O que que você precisa?". Maravilha. Gente, que conversa boa, né. É isso, estar presente não é só estar perto, a gente precisa olhar, ouvir, acolher, se interessar, mostrar com atitude que o outro, né, no caso os nossos filhos, são prioridade para a gente, né. E quando essa presença é verdadeira, mesmo que o tempo seja curto, essa presença ela se transforma em lembrança, né, em segurança,
e amor, que dura para a vida toda, né? Lembrança, criar memórias, é sobre isso. A gente precisa encerrar, 8h45, a gente já vai para as considerações finais, então. Quero mandar um abraço especial aí para a Flávia. A gente ficou muito feliz de conseguir conectar com você. Muito obrigada, viu, Flávia, pela sua presença com a gente aqui no Estúdio Câmara. Deixa aí uma dica, né, para os pais que vivem, eu acho que a maioria de nós, pais, vivemos nesse momento de tensão e de tentar equilibrar, né, a vida pessoal, profissional e a atenção para os nossos queridos filhos. Eu agradeço a gentileza eu agradeço muito ter participado, melhor dizendo, e eu diria que os pais possam permitir que esses filhos se frustrem. Uhum. A frustração é algo que vai dar corpo para seguir vida fora. Pais que são muito permissivos, que entregam jogos, que querem negociar a presença com brinquedos, podem prejudicar muito a infância desses filhos. A infância se constrói, tem corpo, quando o indivíduo é frustrado, quando ele consegue lidar com adversidades. Isso que colabora com o psiquismo que se torna forte. Uhum. Maravilhosa, então. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez, viu, Flávia? Tudo de bom para Eu que você. agradeço. E a gente agradece também o Obrigada. professor, né? Professor Denis, com a gente aqui mais uma vez, nos orientando, nos ensinando como a gente deve iniciar o nosso caminho para um relacionamento mais quentinho com os nossos filhos, né? Muito obrigada, viu, Denis? Legal. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço ter participado com vocês aqui, com você, Rúbia, com a doutora Flávia também. E eu acho que o mais importante, né, dentro de tudo que nós falamos aqui, é que a pessoa possa assumir a responsabilidade, e entender que ela não vai ser perfeita, né? Ninguém é perfeito, então não vamos também conseguir ser pais perfeitos, né? Uhum. Então assumir essa responsabilidade já vai encurtar um bom caminho aí para que conseguimos educar melhor os nossos filhos. E como a doutora Flávia falou, expô-los a essa frustração que é a vida, né? A vida é feita de frustrações. Então, e estar presente para quando eles precisarem, quando estiverem frustrados, eles terem um porto seguro para onde voltar. Afinal de contas, a infância é um terreno que nós visitamos o tempo todo. É verdade mesmo. Obrigada pela sua participação. Uma dica da Rúbia aqui: vai pular amarelinha com seu filho. Gente, é muito bom, é bom demais. A gente resgata a nossa criança e deixa o nosso filho satisfeito aí, porque é um momento especial de carinho e de troca, tá bom? Faz uma amarelinha aí no quintal, manda ver, tenho certeza que você vai adorar. Ó, daqui a pouquinho tem audiência pública da Comissão de Política Urbana da Câmara de Campinas. Você é convidado especial para participar, a gente vai transmitir ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, é por esse motivo que a gente já está entregando. E eu quero lembrar que ao meio-dia nós temos Câmara Notícia também, com informações do Legislativo e da nossa metrópole. Às 18h nós temos reunião ordinária, tá? Então você pode participar ao vivo lá no plenário, também pode participar aqui pela TV Câmara Campinas e pelo YouTube você pode até mandar o seu comentário, o pessoal responde você. Lembrando que a Íria, a nossa jornalista de inteligência artificial, vem logo em breve na programação, trazendo informações aqui de Campinas, Brasil e mundo, inclusive informações de economia. A Íria é nossa jornalista de inteligência artificial, faz parte da nossa programação. Agora 8h49. Amanhã tem Estúdio Câmara ao vivo para você novamente. E amanhã a gente vai falar de um outro tipo de vínculo. Amanhã a gente vai falar de animais de estimação, tá? Alegria e desafios na rotina doméstica. A gente conversa sobre o amor e a responsabilidade de conviver com os pets. Desde o cachorro que late sem parar o tempo todo, principalmente à noite, e é motivo de reclamação dos vizinhos, e até a divisão das tarefas, né, entre os filhos e os doguinhos. Como é que a gente equilibra afeto, rotina e limite
com os bichinhos de estimação, com o pessoal de casa e com a vizinhança. Ai, 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 ó, nós vamos ter aqui amanhã um psicólogo especialista no vínculo humano-animal e também um veterinário comportamental para falar para a gente como é que a gente equilibra toda essa vida com a nossa família e os nossos pets e também os nossos vizinhos. Não perca, é amanhã para você aqui na TV Câmara Campinas, mais uma edição do nosso Estúdio Câmara e é ao vivo a partir das 8 da manhã. Beijo grande para você, uma ótima quarta-feira, fique com a gente e até lá.